Boa tarde, Viviane. Muito prazer em estar contigo, com teus ouvintes e participar do teu programa. Um questionamento também vindo em perguntas pelo nosso site da Clínica Quintanilha é de que por que a coluna vertebral tem curvas no pescoço, nas costas e na região lombar. E mais ainda, que muitas pessoas diziam ou dizem que a nossa coluna não deve ficar em pé. A verdade é que o homem erra, a natureza não erra. E a natureza acerta sempre e nos construiu com curvas para receber as pressões que tem nos segmentos da coluna vertebral. A coluna vertebral é como se fosse um edifício que tem estas curvas vistas no perfil. E estas curvas, já que o peso da cabeça representa 80 kg de pressão sobre a coluna no pescoço e o peso do tronco representa 200 kg sobre os discos da coluna lombar, e é por isso que nós temos tanta hérnia de disco, a natureza nos fez com essas curvas para baixar pressões. Porque se a nossa coluna fosse reta, a pressão que seria na parte inferior da coluna seria de 1 tonelada num homem de 70 quilos. Veja, segurar 1 tonelada não teria possibilidade nenhuma coluna ficar em pé. Então essas curvas foram feitas exatamente para descarregar pressões e ter menos possibilidade de lesões. Mas aí vem a pergunta, por que nós temos tantas hérnias de disco? Por que estes amortecedores, os discos da coluna vertebral, estão rompendo com muita facilidade? Então, como nós dissemos, a coluna tem a curva do pescoço, tem a curva do dorso e tem a curva lombar. Na curva lombar, as pressões chegam aproximadamente a 200 quilos. Como as pessoas hoje não sustentam mais a sua coluna, nós estamos usando técnicas de colocar elementos que fazem a sustentação. São cirurgias, por exemplo, pequenas, que conseguem fazer com que o indivíduo esteja caminhando no outro dia e que vai ficar o resto da vida estes elementos fazendo a sustentação, já que uma pessoa com o corpo mal condicionado não suporta essas cargas e começa a ter compressão nos seus nervos. A maneira de nós sustentarmos isso é treinarmos o nosso corpo com exercício e manter as nossas curvas sustentando estas cargas que falamos anteriormente. Nós somos uma geração de acomodados e à medida que nós ficamos parados, a nossa musculatura não auxilia para sustentar a coluna vertebral. E não acontecendo essa sustentação, essa condição de levantar o esqueleto, que seria a principal função dos nossos músculos, não havendo isso, evidente a estrutura óssea toda sofre. Claro, sofre também o joelho, sofre também os quadris, mas principalmente a coluna vertebral. E nesse desmoronamento progressivo nós vamos tendo todas as dores, as incapacidades, as deformidades que têm acometido as pessoas com tanta frequência. Então, é importante que seja a leitura dessas dores como problemas que estão acontecendo por sobrecarga nos obesos ou naqueles que estão flácidos com pressões maiores na coluna vertebral. Nós podemos, educando o nosso corpo, mudar esse quadro, mudar desde que as pessoas, e o teu programa permite isso, tenham esta educação de permanecer com o corpo bem treinado, com um corpo que se eleva e consegue se sustentar ativamente. Esta é a verdadeira prevenção para nós termos uma coluna saudável. Não adianta nós simplesmente tomarmos medicações ou tomar outros paliativos. É importante que nós cuidemos do nosso corpo todos os dias. Novamente eu agradeço, Viviane, a oportunidade da gente passar essas instruções, comunicar com os teus ouvintes e, sem dúvida nenhuma, trocar essas possibilidades de melhorar a cultura em relação à saúde de cada indivíduo. Muito obrigado.